E se eu te contar que Jacó conhecia de genética e tratamentos fitoterápicos naturais, você acreditaria? Olá, muito prazer, meu nome é Carol, sou cristã e historiadora e hoje vamos nos aprofundar no capítulo 30 de Gênesis, que começa com uma grande bagunça, mas eu só vou passar por alto, vocês podem ler toda a história pelo link que está aqui embaixo na descrição. Em resumo, o que aconteceu foi que Raquel ficou com ciúmes de sua irmã Lia, porque ela mesma não conseguia dar filhos para Jacó, e com isso ela foi reclamar e pediu para Jacó filhos, senão ela morreria. Só que Jacó retrucou dizendo que ele não era Deus para conseguir fazer isso. Mas ela cai no erro de Sara de dar a sua serva que seu pai lhe havia dado para ser esposa de Jacó, e assim ela geraria filhos por ela, para ele. Raquel achou que tinha triunfado por conta disso, mas Lia também ficou com ciúme e não quis ficar para trás. Então ela deu como esposa para Jacó a sua serva também, que o seu pai também havia lhe dado no momento do seu casamento. E assim, as duas servas geraram filhos para Jacó. Até o verso 24, vamos ver que há praticamente uma corrida para ver qual das duas irmãs dá mais filhos para Jacó. E assim, consequentemente, receberiam mais atenção de Jacó. Só que aconteceu que um certo dia, o filho mais velho de Lia, Ruben, achou no campo uma mandrágora e trouxe ela para sua mãe. A mandrágora é uma planta da família das Solanaceae, de origem eurasiana. Hebraica. Eu vou fingir que eu sei falar esses nomes porque eles são muito complicados, eles estão escritos todos aqui, a ficha técnica dessa planta. Mas enfim, as suas flores, elas são em formato de sinos e o seu fruto, ele é amarelo, ele é cremoso e aromático também. Na verdade, ele chega a ser tóxico, ele é tóxico. E eles eram até mesmo chamados de maçãs do diabo pelos árabes devido a seus supostos efeitos afrodisíacos, embora ele não passasse de ser alucinógeno. Essa é uma planta muito interessante pelo seu formato. E assim como ela, muitas outras plantas na natureza têm formas peculiares. Algumas parecem uma boneca de saia, outras parecem um bebezinho ou até mesmo um pezinho. Algumas parecem até mesmo uma boca, e isso acontece pelo fato de que o nosso Deus é criativo e pôs a sua impressão digital em toda a sua criação. Só que, infelizmente, o ocultismo buscou essas plantas mais peculiares e colocou em volta dela misteriosas fantasias mágicas para desviar a atenção de Deus e colocando assim o foco das pessoas na criatura, na natureza e nos seus supostos poderes mágicos. E acontece que Lia e Rebeca eram filhos de um homem que, por conta de seu pai, haviam misturado a verdade com o paganismo local. E essa crença provavelmente veio daí, a crença de que essa planta teria poder de dar filhos à mulher estéril, mas como vimos, ela é apenas uma planta que, se consumida, traz alucinações. Mas com essa crença em mente, Raquel pediu à sua irmã as mandrágoras, justamente porque ela queria, de qualquer forma, dar um filho para Jacó, para que ela mesma tivesse mais atenção de seu marido, embora já fosse a favorita. Mas Lia se recusa a dar, retrucando que primeiro ela tomou o marido dela e dizendo que agora ela queria tomar as mandrágoras que o seu filho havia dado para ela. Em verdade, Lia era uma vítima das ações do próprio pai, mas tecnicamente era ela quem havia tomado o lugar de Rebeca, mas isso nem vai vir ao caso, porque Rebeca acabou fazendo um acordo com sua irmã Lia, de que ela poderia passar a noite com Jacó em troca das mandrágoras, e ela acabou aceitando isso. Isso deu mais filhos a Lia, na verdade mais 3, 2 meninos e uma menina. As mandrágoras não funcionaram, a superstição não, mas Deus olhou para Raquel, assim como olhou para Noé na arca, e lhe deu um filho, o qual ela chamou de José, pois ela teve ainda a esperança de ter mais um filho depois dele. Rebeca e Lia se fiavam numa superstição provavelmente proveniente da cultura da casa de seu pai. Mas Jacó, por outro lado, cristão de nascença, por mais que tenha feito algumas besteiras em sua vida,
teve seu encontro com Deus e o serviu fielmente, sem as superstições, pois desde a época de Abraão, seu avô, aquela família havia se limpado do paganismo do mundo. Tendo isso em mente, vamos analisar o que aconteceu na segunda parte do capítulo 30 de Gênesis, quando Jacó, ao ter o seu filho José, quis voltar para a sua terra natal, para o seu próprio lugar, mas Labão, seu tio e agora sogro também, quis usar de esperteza novamente com Jacó, pois como ele, assim como Abimeleque, percebeu que o Senhor abençoava ele mesmo por causa de um justo que estava em seu meio e não queria perder essas bênçãos e quis enrolar Jacó. Vamos ver com mais detalhes essa parte do capítulo então. Gênesis 30, 37, 31 e 16 é uma seção das escrituras que é frequentemente ridicularizada pelos céticos e até mesmo por alguns daqueles que compreendem a inerência e autoridade bíblica. Essas pessoas lutam contra a compreensão e a explicação lógica para esse assunto que vamos ver a seguir, o assunto das cascas descascadas de Jacó. Será que elas têm alguma influência sobre as ovelhas e cabras se reproduzirem? Será que ela oferece algum valor de saúde ou reprodutivo? Deus instruiu Jacó nessa prática e era essa a sua intenção, e se assim fosse, era enganoso para Jacó procurar se apropriar dos rebanhos de Labão, seu sogro? Isso era um fenômeno inteiramente natural ou havia uma grande dose de direção providencial envolvida? Antes de nos aprofundarmos nessa sessão, é importante que você leia o capítulo que eu deixei linkado na descrição, o capítulo completo, para você entender exatamente do que eu estou falando aqui. Aqui é apenas a explicação, beleza? Vamos olhar os versículos anteriores e o seu contexto, começando lá em Gênesis 30, 25. Nós vamos ver que Jacó queria deixar os serviços de Labão e retornar à sua terra natal, mas Labão reconheceu que Deus estava o abençoando por causa de Jacó e, interessado em continuar sendo abençoado, ele quis que Jacó continuasse trabalhando para ele com os seus rebanhos. Só que agora ele já tinha oferecido as duas filhas dele em casamento para Jacó e Jacó já tinha se casado com elas. Então ele teve que oferecer novamente um salário para que Jacó pudesse continuar trabalhando com ele. E o salário que Jacó escolheu foi, na verdade, uma parte bem ínfima do rebanho de Labão, que eram apenas as ovelhas e as cabras malhadas, pintadas e salpicadas, ou seja, aquelas que não eram 100% de uma cor só, aquelas que seriam as menos valiosas dentro do rebanho de Labão. Labão aceitou, mas a gente já viu que ele está acostumado a fazer lambança, então ele faz um pequeno esquema. Ele pega todas as ovelhas e os bodes salpicados e malhados e tira ele do seu próprio rebanho e escondeu ele com os seus filhos numa distância de 3 dias de viagem entre os seus filhos e Jacó. Assim Jacó, enquanto apacentava as ovelhas, provavelmente na cabeça de Labão, não veria nenhuma ovelha salpicada ou malhada, nem mesmo uma cabra ou um bode, para que ele pudesse tomar como seu. Ou seja, Labão imaginou que porque todo o seu rebanho que estava nas mãos de Jacó eram de cores inteiras, ou todos brancos ou todos pretos, sem nenhum malhado, todos os que viessem a nascer, nasceriam dessa mesma maneira. Então isso seria um mau negócio para Jacó, porque ele sairia no prejuízo, já que Labão pegou todas as ovelhas malhadas que ele havia prometido para Jacó e colocou a 3 dias de distância dele. Só que é evidente no texto que a reação de Labão parecia ser desequilibrada a seu favor. Muito provavelmente a maioria dos rebanhos de Labão eram sim de ovelhas puras brancas e de cabras puras brancas ou pretas, com pouquíssimos animais malhados, pintalgados ou listrados. Como a maioria dos rebanhos de Labão tinham cores sólidas de pelagem, ele imaginou que os seus rebanhos continuariam a se reproduzir fielmente às suas peles de cor sólida. Depois de remover o pequeno rebanho de Jacó e mantendo eles a 3 dias de distância dele também, Labão acreditou que eles não poderiam, portanto, influenciar o seu próprio rebanho, acasalando-se com eles e assim não nascendo mais nada pintado ou malhado. Agora, como inicialmente lemos nessa passagem, nos deparamos com Jacó a decidir sobre uma metodologia bastante peculiar para o que parece ser a criação seletiva de ovelhas e cabras. Essa seção é a mais criticada como sendo um folclore supersticioso e medicina olho de cobra, provando que a Bíblia é cheia de contos de fadas e que o escritor Moisés era ignorante sobre qualquer conhecimento médico real. A acusação é feita de que
porque esses pastores de cabra em Canaã obviamente não sabiam nada sobre genética e assim acreditavam em uma influência pré-natal quase lamarquiana ou mesmo em magia de fertilidade. Entretanto, quando alguém segue de perto a passagem de Gênesis 30, 37 a 43, torna-se evidente que um truque de acasalamento baseado na visão não é o que Jacó tinha em mente ou teria tentado. Agora vamos ler a passagem em questão. Então tomou Jacó varas verdes de estorque e amendoeira e de planalto e descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia e as varas que descascara, pôs em frente dos rebanhos nos coxos, isso é, nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam e concebiam quando vinham beber. Os rebanhos concebiam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeirinhos e fez o rebanho olhar para os listrados e para todos os escuros no rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, não pôs como o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos bebedouros diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, ele não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes eram de Jacó. E o homem, e Jacó, se enriqueceu sobremaneira e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. A maioria das pessoas tende a se concentrar nos versículos 40 e 41, que em inglês usam as frases que são traduzidas como colocam as faces dos rebanhos para e diante dos olhos do rebanho e concluem que o programa de criação de Jacó se baseou na obtenção dos resultados dos rebanhos olharem para o ramo de varas descascadas, mas escaparam-lhe a importância do versículo 38, que afirma que Jacó colocou os paus descascados no coxo da água e que os rebanhos criaram perto daqueles coxos. De fato, o que provavelmente está sendo aludido é o fato de que, à medida que as fêmeas bebiam da água dos coxos, os machos subiam atrás delas para acasalar. Os cordeiros eram provavelmente colocados na frente dos bebedouros para manter as fêmeas focadas na frente deles, enquanto os machos vinham por trás e acasalavam com elas. Agora, a questão que surge é, tudo bem, agora a gente já sabe que Jacó não fez isso para nascerem animais listrados ou malhados, mas sim para fortificar aqueles animais que nasceriam para ser do seu próprio rebanho. Agora a questão que surge é, se Labão tirou todos os animais salpicados e malhados e Jacó só quis fazer com que os animais nascessem mais fortes, como ele sabia que ia nascer animais malhados, pintados, salpicados, daqueles animais de cor sólida que Labão havia deixado aos seus cuidados? É aqui que a direção providencial, as ervas medicinais e realmente a genética entram em ação. Em primeiro lugar, devemos lembrar que os animais originais, manchados e listrados, não surgiram do nada, não surgiram do vácuo. Obviamente, haviam informações genéticas para que pelo menos alguns animais tivessem peles manchadas e listradas. Considerando o texto pelo seu valor de face, parecia ser um traço recessivo comparado ao número de rebanhos revestidos de cor pura que dominavam os rebanhos. Se as coisas funcionassem como de costume, Jacó precisava ter esses animais com traço genético para listras, manchas e arranjar formas de se reproduzirem em maior número do que os rebanhos revestidos de uma cor única. Isso exigiria três coisas de Jacó: um conhecimento intricado dos comportamentos de alimentação e acasalamento dos animais, medicamentos para manter esses animais mais saudáveis e uma compreensão de quais animais, mesmo os que de pele completamente de uma cor só, tinham traços genéticos que ele precisava. Nós abordaremos as ervas medicinais mais tarde, mas por enquanto vamos considerar a genética. Felizmente para Jacó, ele não precisava saber nada sobre genética. Tudo o que ele tinha de fazer era obedecer a Deus. Nós descobrimos mais pra frente na narrativa que Jacó beneficiou Labão devido à visão de Deus. Todo o contexto pode ser encontrado em Gênesis 31, 7 ao 18, mas o básico pode ser encontrado em Gênesis 31, 10 ao 12. Quando os rebanhos estavam criando, vi em um sonho que os machos listrados, manchados e salpicados estavam acasalando com as fêmeas. Nesse sonho, o anjo de Deus me disse, Jacó, e eu disse, aqui estou. E ele disse, olhe para cima e veja, todos os machos estão acasalando com os rebanhos são listrados, manchados e salpicados, pois tenho visto tudo o que Labão tem feito a você. Jacó recebeu conhecimento prévio de que animais nasceriam pelos animais que estavam se reproduzindo. Mas espere,
Como poderia haver animais manchados, listrados para se reproduzir quando já tinham sido removidos por Labão? Precisamos ter em mente que essa era uma visão de que os animais listrados e malhados eram provavelmente Deus mostrando a Jacó a composição genética subjacente de alguns animais dos rebanhos. Tudo que Jacó fez para talvez ajudar o programa de criação providencial de Deus era garantir para esses certos animais ervas medicinais para torná-los mais saudáveis, ou quaisquer animais que parecessem fisicamente mais fortes recebessem remédios herbais e alimentos extras. Sim, as varas podem ser consumidas como alimento pelos animais. Na época de reprodução de animais aparentemente de uma cor só, mas que ainda assim continham informações genéticas para listras, manchas e salpicados, produziam de forma providencial mais manchas pelos conteúdos medicinais que haviam nas varas que Jacó deu para eles. Isso foi Deus cuidando e defendendo Jacó. A resposta abrangente para a pergunta sobre essa passagem é que havia um meio providencial pelo qual Deus permitiu que Jacó prosperasse, embora Labão estivesse a tentar enganá-lo e defraudá-lo. Labão começou a ver que Deus estava abençoando os rebanhos de Jacó. Então, mudou os termos de acordo indiscriminadamente e repetidamente. Precisamos ter em mente que já não estava a trair Labão, mas sim Deus estava a neutralizar a batota que Labão estava a fazer. Aparentemente, Deus tinha vindo a Jacó em um sonho e lhe dito o que fazer. Então Deus dirigiu o nascimento das ovelhas e dos bodes para produzir o que Labão tinha forçado a Jacó a tirar dos rebanhos. Não nos é dito nas Escrituras se Deus miraculosamente mudou a composição genética dos rebanhos ou se apenas guiou divinamente aqueles com a informação genética para manchas e para listras para suprir os outros animais dessa genética. Mas de qualquer forma, isso foi providencialmente direcionado. Porque Deus mandou os sonhos para Jacó, é possível que também tenha orientado Jacó na sua própria metodologia. A ciência por detrás das varas. Existe ciência por detrás daquelas varas. Várias fontes afirmam que o álamo e a amendoeira têm propriedades medicinais para os seres humanos e animais. Há, na verdade, vários artigos científicos que mencionam que as árvores particulares das quais Jacó descascou as varas supostamente curam problemas urogenitais, reduzem as febres, funcionam como um anti-inflamatório e ajudam a reduzir os distúrbios reprodutivos. Tudo isso tornaria um animal mais saudável e mais propenso a produzir uma descendência saudável. Vários estudos foram feitos sobre o álamo e a casca de amendoeira, folhas, nozes e galhos, ramos de pequenos diâmetros. E esses estudos mencionam que as ovelhas os comeriam e que ovelhas se beneficiariam especialmente dessas propriedades. Além disso, muitos dos compostos químicos ainda seriam benéficos, mesmo se fossem simplesmente mergulhados em água, assim como Jacó fez. A verdadeira ciência corrobora com as Escrituras. Assim, a metodologia de Jacó, quer tenha sido dada por Deus, quer ele tivesse algum conhecimento fitoterápico precoce, parece ter alguns benefícios potenciais para a saúde e com Deus provavelmente aumentado a fertilidade dos rebanhos que Jacó recebeu de Labão, os resultados do programa de reprodução foram extremamente benéficos para Jacó. A metodologia de Jacó funcionaria sem a ajuda de uma providência divina? É difícil dizer, mas com qualquer tipo de vantagem dada pelos remédios fitoterápicos, parece que algum sucesso reprodutivo teria sido inevitável, talvez não tão rapidamente ou numericamente vantajoso como aconteceu com Deus intervindo diretamente. Mas sim, seria possível se ele apenas tivesse dado as varas para as ovelhas e para as cabras. Então sim, em vez de ser um exemplo de folclore supersticioso e de magia de fertilidade, o relato das Escrituras é sustentado por estudo botânico e farmacológicos. Está sendo praticado hoje e está sendo estudado com mais detalhes os benefícios dos remédios fitoterápicos comparado com alguns antibióticos, as quais as bactérias e os parasitas estão se tornando resistentes, estão sendo investigados por muitos na indústria pecuária como uma adição bem-vinda à prática veterinária. Mais uma vez, os críticos descobrem que a Escritura ensina ciência sólida e, mais importante, que as respostas estavam no Gênesis o tempo todo. E você já conhecia essa ciência e essa medicina de Deus? Se sim ou se não deixe de clicar no botão de se inscrever, de deixar a sua curtida, o seu comentário. Não esqueça também de olhar os links que eu deixo com todo o carinho na descrição do vídeo para você. Até a próxima, fiquem com Jesus e tchau!
globo, se ele foi quando eu tinha 4 anos, eu tenho 23, 20, eu tenho há 19 anos esse globo. Ele não pode cair agora, embora ele já tenha umas marcas aqui no Oceano Índico e também na Argentina. Tem uma cratera se abrindo na Argentina.